Liturgia da Palavra. Aqui um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é a luz, é o caminho, é a verdade e a vida. No princípio e antes dos séculos, o Verbo era Deus e dignou-se nascer para salvar o mundo. Conferir Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Amamos a Deus quando cumprimos seus mandamentos e amamos nossos semelhantes. Peçamos ao Senhor que nos unja com seus dons e nos ajude a perseverar na prática do amor fraterno. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São João, capítulo 4, verso 19 ao capítulo 5, verso de 1 a 4. Caríssimos, quanto a nós, amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, entretanto odeia o seu irmão, é um mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. E este é o mandamento que dele recebemos. Aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Todo o que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus, e quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 71. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Reze comigo. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Reze comigo. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Há de livrá-los da violência e opressão, pois vale muito o sangue deles a seus olhos. Hão de rezar também por ele sem cessar, bendizê-lo e honrá-lo cada dia. Reze comigo. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Seja bendito o seu nome para sempre, e que dure como o sol sua memória. Todos os povos serão nele abençoados. Todas as gentes cantarão o seu louvor. Reze comigo. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Conferir Lucas capítulo 4, verso 18. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Conferir Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 14 a 22. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito
e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje, o Evangelho riquíssimo, em que Jesus vai ler a passagem de Isaías e demonstrar o poderio de Deus que o enviou, e dentro dessa perspectiva de Epifania, vamos ver a revelação do Cristo anunciador, do Cristo que vai anunciar, do Cristo que vai assumir seu papel de Messias. No princípio e antes dos séculos, o Verbo era Deus e dignou-se nascer para salvar o mundo, como está em João capítulo 1, verso 1. E nós vamos, a partir daí, entender que o ensinamento de Cristo, ele traz duas palavras importantes que vamos refletir a partir da primeira leitura, da primeira carta de João, capítulo 4, 19 ao capítulo 5, verso 1 a 4. Duas palavras importantes que vai se direcionar o ensinamento de Cristo: mandamento e amor. Ontem nós vimos na primeira leitura de São João, a palavra amor se repetindo 8 vezes. Aquele ciclo que o 8 nós falamos aqui simboliza. O 7 é o número da perfeição. 7 mais 1, 8. Esse mais 1 é o ciclo que se renova, o amor. Deus é esse ciclo que se renova, o amor. Quando nós amamos, Deus se manifesta em nós, porque Ele nos amou primeiro. A manifestação de Deus é o amor. Por isso, a Epifania não pode ser entendida somente com aquele Natal que celebramos, onde vemos Jesus numa manjedoura simplesmente. E essa não é a manifestação completa. A manifestação completa se dá hoje, quando Cristo vai anunciar que Ele veio para anunciar aos pobres o Evangelho, dar vista aos cegos, libertar do cativo aqueles que estavam presos, fazer o coxo andar. Esse amor, ele se completa. Por isso, hoje, na primeira leitura, João vai repetir 4 vezes a palavra mandamento. E essa repetição de 4 na Bíblia simboliza a universalidade.
A universalidade do mandamento é o amor, como Cristo já havia falado, e é isso que João, nas suas repetições, que fazia parte da literatura, porque quem não conhece a Bíblia não sabe que ela tem as complexidades de entendimento, é preciso irmos a fundo. Por isso que na teologia se estuda a exegese, para nós entendermos a complexidade da mensagem que se quer falar. As primeiras comunidades, elas quando liam, elas sabiam, elas iam diretamente nos números que se repetiam, porque eram propositalmente. Portanto, as cartas de João revelam todo o ensinamento de Cristo. Quantas palavras ele repete amor, quantas palavras ele repete mandamento. O mandamento se resume no amor. A universalidade do amor de Deus está no seu mandamento. O mandamento se revela pelo amor. Por isso, no versículo 21, João vai dizer: e este é o mandamento que dele recebemos. Aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Essa é a nossa missão. E essa é a revelação maior de Deus. A universalidade do número 4 é muito presente na Bíblia. E nós devemos ver quantas vezes, principalmente em Apocalipse, o próprio João escrevendo, quanto o número 4 está presente, inclusive, nos 4 evangelistas que nós conhecemos, propositalmente, que o número 4 vem trazer essa universalidade que a igreja compreendeu muito bem. Por isso resumiu em 4 os evangelhos, porque ali está a universalidade do ensinamento de Cristo, para que a igreja não se perdesse em tantas palavras, em tantos ensinamentos, em tantos escritos. Por isso, devemos hoje abraçar com alegria o Evangelho que hoje nos ensina o amor de Deus a partir desta revelação de Cristo, esse Cristo obediente que estava obedecendo a lei de Deus também, mostrou o amor de Deus em si pela obediência. E não há outra forma de nós demonstrarmos o amor para com Deus se não for pela obediência. E é isso que Cristo quer de nós. É isto que Cristo quer da humanidade que mergulha no pecado hoje. O mundo não sabe mais obedecer. O mundo não sabe se disciplinar. A falta de disciplina leva ao que nós estamos vendo hoje, um mundo perplexo, um mundo perdido, um mundo de indagações, mas não de propostas. Um mundo que não tem propósito. Nós devemos nos reunir com esta comunidade. Ontem Jesus Cristo enviava os discípulos dentro da embarcação, obrigou-os a entrar na embarcação, mas veio logo atrás depois, na escuridão, vencendo a escuridão, vencendo o mar, das agitações do mundo, que nos são colocados diante das dificuldades que nos aparecem. E devemos entender que esse Cristo caminha conosco assim. Por isso, hoje, no Evangelho, Lucas capítulo 4, verso 14 a 22, vai ser bem colocado a revelação de Deus nessa Epifania. Para que Cristo veio ao final? Por isso, no versículo 14, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Veja aí a palavra força do Espírito. Jesus Cristo, ele atuava pela força do Espírito e ensinava com a força do Espírito. E ele recebia elogios. E nós vamos ver 2 palavras aí, elogios e fama. Devemos fugir dessas 2 palavras. E Jesus Cristo sempre fugiu do elogio e da fama. Quando ele geralmente nós que conhecemos o Cristo que ensinava, todo momento em que ele era elogiado e que todos queriam torná-lo rei, ele se afastava, ia para o deserto.
e reiniciava novamente a sua missão pela simplicidade, que é a revelação do Cristo. A simplicidade, a humildade. Abraçar a sua missão sem pretensão. E isso deve ser para nós cristãos também, como Cristo fez fazer também. Abraçar nossa missão sem vaidade, sem ambição, com simplicidade. Assim vamos vivenciar os mandamentos de Deus, vamos vivenciar por aquele gesto de amor que muitas vezes não parece em nós, não se torna motivo de fama, de elogios para aqueles que estão a nos presenciar. E era costume de Jesus ir aos sábados na sinagoga. Por isso vão dar um livro para Jesus ler. E ele vai abrir esse livro. Na passagem que está escrito, de Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Jesus se revelou assim para nós. Devemos nos aproximar com Cristo na sua simplicidade, da manjedoura que ele nasceu, da sua simplicidade de carpinteiro que foi, anunciar um Cristo a partir do realismo que é, a partir da raiz, a partir do chão que nós pisamos, que precisa de anunciadores que vão anunciar um Cristo que se revela nessa epifania, um Cristo para libertar verdadeiramente uma sociedade que está presa no pecado. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração. Hóstia celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Deixa o vídeo acabar, que logo em seguida vai automaticamente para as laudes. Reze conosco as laudes e faça esse cumprimento do amor de Deus se realizar em você a partir da oração. Porque a oração, ela nos inspira ao amor, à fraternidade, nos inspira a esperança, a perseverança, nos inspira a termos fé todos os dias, a renovarmos o nosso compromisso com Deus, o nosso propósito de Deus, com esse ano que se inicia a partir dessa revelação de um Cristo amoroso que nos ama, que nos dá todo o seu amor todos os dias. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezar por você e pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima!